Sabe aquela imagem que parece um rabisco de criança, talvez, ou o rastro de uma cobra? Ou até um grafite antigo? Exato. Mas que na verdade é uma tela imensa, de 3 metros, montada com 20 pedaços de papel. É um objeto e tanto. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um artefato bem peculiar, um desenho de 1768, feito por um professor de Harvard. E a nossa missão aqui é desvendar por que ele foi criado, sabe? O esforço inacreditável por trás dele e a briga de séculos que ele ajudou a alimentar. E o ponto principal é que isso não é só uma curiosidade de museu, né? Esse desenho é, na verdade, uma peça de evidência, um artefato científico da sua época. Científico, como assim? Ele foi criado para tentar resolver uma disputa intelectual, assim, ferrenha, entre duas das maiores mentes acadêmicas da América colonial. Era uma verdadeira batalha de ideias. Certo. Então vamos analisar isso. Quem fez esse desenho e, principalmente, por que se dará tanto trabalho? Quem fez foi Stephen Sewell. Stephen Sewell. Isso, um professor de hebraico e línguas orientais em Harvard, e ele fez isso lá em 1768. E quem era o adversário intelectual dele nessa história? Era Ezra Stiles, uma figura igualmente importante, só que de Yale. Ah, Harvard contra Yale. Então essa rivalidade já é antiga mesmo. Isso deve ter apimentado a coisa, né? Com certeza. Mas o debate era genuinamente acadêmico. O Stiles, de Yale, ele tinha uma teoria, digamos, bem grandiosa. Que era? Ele estava convencido de que as inscrições na Dighton Rock, uma rocha enorme que fica num rio em Rhode Island, não eram de origem local. Para ele, a história era outra. E qual seria? Que elas teriam sido feitas por antigos fenícios. Peraí, fenícios? Como os navegadores do Mediterrâneo? Exatamente esses. É uma afirmação bem ousada. Eles teriam cruzado o Atlântico, subido um rio em Massachusetts e, deixado um recado. Essa era a teoria. Para o Stiles, era a prova de um contato pré-colombiano que mudaria os livros de história. Nossa! E o nosso professor Sewell, de Harvard, o que ele achava disso? O Sewell olhava para aquilo com muito ceticismo. Para ele, a explicação era bem mais simples e local. Que seriam? Os povos nativos da região. E ponto final. Ok, duas teorias completamente opostas, mas ainda não entendi por que fazer um desenho tão complicado. Eles não podiam simplesmente ir até a rocha e debater olhando para ela? Aí é que entra o grande desafio logístico. A rocha era imensa, pesava toneladas. Certo. E, o pior, ficava no meio de um rio de maré. Então era impossível levar ela para Harvard, para um laboratório? Impossível. E se não dá para levar a montanha até Maomé? Maomé tem que ir até a montanha. No caso, o professor de Harvard foi até a rocha. Precisamente. A única maneira de capturar as inscrições com fidelidade, sabe, para poder apresentar a outros estudiosos, analisar com calma, era criando uma réplica exata em papel. Então o desenho não era arte, era coleta de dados. Exato. Era a evidência que ele precisava para sua argumentação. E é nesse ponto que a história fica realmente interessante. Quase cinematográfica. Fica mesmo. Porque o processo de criar esse documento não tem nada a ver com o estereótipo do acadêmico numa biblioteca. Eu fico tentando imaginar a cena. Pois é. Um professor de hebraico, um cara que provavelmente vivia debruçado sobre textos antigos, e de repente ele tá lá com a maré subindo, esfregando papel na lama. É uma imagem poderosa, sem dúvida. A gente tem que se transportar para o século XVIII. Um distinto professor de Harvard, não cercado de livros, mas com os pés na lama, correndo contra o tempo. E correndo contra o tempo, literalmente. A nossa fonte aqui dá uns detalhes incríveis sobre as condições. Quais? A rocha só ficava totalmente visível por umas 3 horas por dia, na maré baixa. Nossa, uma janela minúscula. Minúscula. O processo todo deve ter levado, sei lá, uns 3 dias de trabalho intenso ali no rio. E o método em si era muito físico, né? Muito tátil. Ele não estava desenhando de longe. Não. A descrição sugere que ele aplicava folhas de papel úmido direto na pedra, uma por uma, e então traçava as ranhuras. E como ele traçava? Provavelmente, como a fonte sugere, com o próprio dedo mergulhado em tinta de impressora, sentindo cada contorno para garantir a máxima precisão. É um quebra-cabeça gigante.
20 folhas de papel, cada uma com um pedacinho da rocha. Exato. E depois ele levou tudo de volta e montou essa tela de 3 metros. É um trabalho que mistura, sei lá, a paciência de um monge com a resistência de um trabalhador braçal. Totalmente. Isso me faz pensar em como a gente coleta dados hoje. Um clique, um download. A ideia de passar 3 dias na lama por um único arquivo é de outro mundo. O que é fascinante aqui é que essa dedicação toda não era um capricho pessoal, sabe? Era o espírito da época em ação. O esforço do Sewell era a personificação da era do empirismo. O que exatamente isso significa na prática? O que era esse empirismo? Significava uma revolução na forma de se obter conhecimento. Aquela coisa de só ficar na teoria, de citar um autor antigo e pronto, já não. Não servia mais. Certo. O novo padrão era a investigação empírica. Observar diretamente, coletar dados, olhar as coisas de perto. Assim como os botânicos viajavam o mundo para desenhar plantas, Sentwell estava aplicando o mesmo rigor ao mistério histórico. Então a verdade não estava mais só nos livros antigos. Não! Estava lá fora, no mundo real, esperando para ser medida, traçada, documentada. Então, o ato dele de ir até o rio, sujar as mãos, traçar cada linha, era uma declaração de método. Ele estava mostrando como a ciência deveria ser feita. Exatamente. O ato de criar o desenho, sob condições tão difíceis, era sua tese metodológica na prática. Era a forma dele dizer, eu não estou especulando na minha poltrona. Eu fui à fonte. Eu coletei a evidência primária com minhas próprias mãos. É assim que o conhecimento se constrói. Perfeito. Era o poder da observação direta. Parece um caso encerrado, então. Ele foi lá, fez o trabalho sujo, coletou a prova definitiva. Imagino que ele voltou para Harvard, apresentou o desenho para o Stiles, em Yale, que então disse, ok, você venceu, as marcas são dos nativos. Foi isso. Seria uma ótima história. Mas a realidade foi bem mais complicada. Ah, não. E, ironicamente, muito mais duradoura. O desenho dele não foi um ponto final. Na melhor das hipóteses, foi uma vírgula. Como assim? Longe de encerrar a questão, o desenho de Sewell se tornou mais uma peça numa polêmica que a fonte descreve como muito grande e rancorosa. Uma polêmica que se arrastou por mais de 250 anos. 250 anos. Mas ele tinha a prova, o traçado direto da rocha. O que mais podia ser debatido? Acontece que, por mais preciso que o desenho fosse, ele ainda precisava ser interpretado. E o que as pessoas veem num conjunto de linhas e formas abstratas? Exato. O debate sobre as inscrições era, na verdade, a ponta do iceberg de uma questão muito maior. A história da América começa com seus habitantes originais ou com a chegada de algum explorador de fora? Entendi. A Denton Rock virou um campo de batalha simbólico, uma espécie de teste de rocha-chá histórico. Perfeito. A rocha virou exatamente isso, um teste de rocha-chá para teorias sobre o primeiro contato. E com o passar do tempo, os suspeitos europeus foram mudando. A teoria dos fenícios do Stiles acabou, então. Acabou perdendo força, mas outras surgiram com ainda mais vigor para tomar o lugar dela. E quem foram os novos candidatos? No século XIX, os vikings se tornaram os favoritos. Vikings. Isso não foi por acaso. Foi uma época em que muitos americanos de ascendência do norte da Europa queriam criar uma narrativa de fundação branca e nobre que fosse anterior a Colombo, quase como uma forma de reivindicar uma primazia histórica. Exatamente. E depois dos vikings vieram os portugueses. E por que os portugueses? Com base em algumas interpretações de cruzes e nomes que supostamente estariam na rocha. Cada teoria, no final das contas, nos diz mais sobre as ansiedades e as ambições da época em que ela surgiu do que sobre a própria rocha. Isso é fascinante. O desenho, que foi feito para ser um registro objetivo, na verdade abriu as portas para todo tipo de projeção. Exato. O Sewell, sem querer, forneceu mais combustível para o fogo que ele tentava apagar. Exatamente. Ele criou uma cópia fiel que permitiu que o debate continuasse por décadas em salões, universidades, jornais, muito longe do rio lamacento de Rhode Island. O trabalho empírico dele, em vez de fechar o livro, só o abriu para mais capítulos. Muitos outros capítulos, cada um escrito por uma nova geração, com suas próprias perguntas e agendas.
É incrível pensar que uma cópia feita com o dedo na tinta em 1768 continuou gerando tanta polêmica. Essa história termina em algum momento? Ou essa rocha ainda é um campo de batalha hoje? Ela continua sendo um objeto de imenso fascínio. A fonte cita que, ainda em 1990, um arqueólogo renomado a descreveu como o sítio arqueológico mais documentado da América do Norte. O mais documentado. Isso é um título em tanto. E faz sentido porque as pessoas escrevem sobre ela, desenham, debatem suas origens continuamente desde 1680. É uma biografia muito longa para uma pedra. Verdade. Mas o status dela hoje revela um detalhe ainda mais curioso, que mostra como essa história continua viva. A Dighton Rock é a rocha exploradora oficial do estado de Massachusetts. Rocha exploradora? O que isso significa na prática? Tem uma rocha não exploradora? Quase isso. O estado tem duas rochas oficiais. A famosa Plymouth Rock, símbolo da chegada dos peregrinos do Mayflower, é a rocha histórica do estado. Certo. Já a Dighton Rock recebeu esse outro título de rocha exploradora. A escolha das palavras aqui parece muito intencional. Histórica para uma, exploradora para outra. É muito intencional. A própria nomenclatura parece continuar o debate. Exatamente. Ao chamá-la de rocha exploradora, o Estado está, de certa forma, escolhendo um lado da história de 250 anos. Está enquadrando o significado da rocha através da lente da exploração, da chegada de alguém de fora. E não da história indígena local. Precisamente. Isso mostra o poder que a cultura popular e as designações oficiais têm para moldar a narrativa histórica. A controvérsia do século XVIII, a briga entre Sewall e Stills, continua ecoando nesse título oficial do século XX. Incrível. Então, vamos amarrar as pontas. A gente começou com um desenho que parecia um rabisco, mas que, na verdade, é o resultado de um esforço científico hercúleo de um professor de Harvard que literalmente se enfiou na lama em nome do empirismo. Um esforço notável. E esse ato, que deveria ter resolvido uma disputa, acabou servindo de estopim para um debate de séculos sobre as próprias origens da história em solo americano. Um debate que, de forma sutil, continua até hoje. É uma história exemplar sobre como a busca pela verdade é complexa. O objetivo de Sewall era nobre, criar um registro objetivo da verdade gravada na pedra, para que a evidência falasse por si. Mas não foi o que aconteceu. Não. O que aconteceu foi que o seu desenho se tornou uma tela em branco, na qual gerações projetaram suas próprias teorias, seus preconceitos e suas visões sobre o que significa história, descoberta e identidade nacional. Que nos deixa com uma última provocação para pensar. Sim, isso levanta uma questão importante que vai muito além dessa rocha em Massachusetts. Será que um artefato histórico, por mais concreto que seja, pode realmente falar por si só? Ou será que nós, inevitavelmente, sempre o interpretamos através das lentes das histórias que nós mesmos queremos ou precisamos contar sobre o passado?